quantos nos ouvem, saudação e paz em nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, minhas irmãs, nós vivemos tempos de flagelos. Estamos todos afligidos com o mesmo mal que ameaça a humanidade no início deste século. Os sofrimentos, eles são uma oportunidade, uma correção divina para a nossa conversão. Nós devemos ter a certeza, a confiança que Deus é Pai e saber que por amor Ele nos corrige. Meditando em casa, orando, em alguns instantes sozinhos, porque não temos mais a autorização para celebrarmos as nossas assembleias devido ao alto grau de contaminação neste período que nós estamos vivendo. Eu encontrei nas palavras de um grande santo da igreja que viveu também na sua época uma calamidade semelhante a esta que nós estamos enfrentando, foi o Papa São Gregório Magno. Ele chegou a um determinado momento a ver praticamente a cidade de Roma e toda a Europa ser dizimada com os sofrimentos, a morte de muita gente nas epidemias que sempre houve em todos os tempos. E ele deixou-nos algo escrito que serve para consolar o nosso coração, consolar na confiança e encontrar em Deus, nosso Senhor, um refúgio neste tempo. Ele orienta 5 passos para a nossa reflexão durante os sofrimentos. São Gregório diz assim: Deus nos permite passar por flagelos para Ele agir com milagre. Ninguém duvide que Deus, em seu querer e em sua benevolência de Pai, pode fazer um milagre. E só o milagre dele para nos salvar. E é claro, a nossa parte, a nossa colaboração. Sigamos as determinações das autoridades. Se eles estão nos aconselhando a ficar em casa, é porque o nosso lugar é dentro de casa. Deus pode fazer um milagre. O exemplo que nós temos é o Evangelho de hoje. Para Ele nada é impossível. Ele curou o cego de nascença. O Evangelho de São João, capítulo 4. Então, por que Deus nos permite passar por isso? Certamente todos nós estamos nos perguntando. E a resposta é a confiança que nós devemos ter na intervenção de Deus em nossa história. O segundo ponto é que Deus quer nos fazer crescer na virtude, na paciência, no amor, na esperança, na fé, na solidariedade, na compaixão. Todo mundo está recluso dentro de casa. Mas os moradores de rua estão onde? Quem os recolhe? As crianças, os drogados, nas cracolândias, nas periferias, que o mundo ignora. Onde estão eles? Deus não é Pai de todos nós? Não somos todos humanos? É hora da gente desenvolver, crescer, amadurecer na virtude, na compaixão. Então ore em casa por essas pessoas que andam, que não tem para onde ir. Cada um de nós temos uma casa. Pode não ser a melhor, a mais confortável, a mais bonita, mas é a que Deus nos confiou. É a que nós conseguimos com o nosso suor. E eles? Um milagre. O milagre de Deus
a vida de cada ser humano. O segundo ponto é este: crescer na virtude. O terceiro ponto é que Deus disse, pelo seu Filho Jesus, que quem quisesse seguir renunciasse a si próprio, tomasse sua cruz e seguisse. Cada dia, uma parte do nosso itinerário cristão, da nossa existência, os sofrimentos. Procuremos, portanto, nos aproximar do Senhor, porque Ele está nos chamando, nos corrigindo de nossas transgressões. Cada um de nós devemos refletir sobre a nossa vida. E como Deus nos conhece, Ele não só purifica, mas também corrige. Porque qual o pai que não corrige os seus filhos? E porque corrige, não é mal. Corrige porque quer nosso bem. O quarto ponto é este: Deus nos previne com o seu amor e nos faz refletir. O quinto ponto que fala São Gregório é que, vendo Deus e conhecendo Ele nossas obras, Ele também antecipa o castigo eterno. Um exemplo bem claro disso é a Sagrada Escritura. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 25. A morte de Herodes Agripas. Por causa da perseguição aos cristãos, a palavra das Sagradas Escrituras e a história. Cícero, o grande historiador, diz que Herodes Agripa estava no jogo, passou mal e teve suas vísceras expostas. A Sagrada Escritura, a palavra de Deus, diz que ele foi comido pelos vermes, seja pelo testemunho histórico de Cícero, seja pela palavra de Deus, apresenta o castigo que nós devemos, por temor e amor, procurar evitá-los, converter-nos. Que o Senhor nos ajude neste tempo e em todos os dias da vida. O salmo da missa de hoje dizia que Ele é nosso pastor. Então, se somos suas ovelhas, escutemos sua palavra. Não fiquemos desesperados, mas confiemos, oremos, para que Ele, vendo nossas obras, volte atrás. Um exemplo bem claro disso é a cidade de Nínive. Deus, em seu querer e em sua benevolência de Pai, pediu a Jonas que percorresse aquela cidade pregando a conversão. A igreja nos convidou na quarta-feira de cinzas. Lembra-te, ó homens, que és pó e que em pó te hás de tornar. Convertei-vos e crede no Evangelho. Neste tempo, fixemos o nosso olhar em Cristo Senhor, autor e consumador da nossa fé. Deus nos abençoe.